Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos ofereceu. É sempre uma bênção estarmos na Sua presença. Na verdade, é um grande privilégio que o Senhor nos outorgou para estudarmos a Sua palavra. Manhã de hoje, muita gente foram parar no hospital, outros foram para as cadeias, outros foram enterrados e outros serão enterrados. Se nós estamos a respirar, é porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de nós estudarmos a Sua palavra. Vamos orar para que nós entramos naquilo que diz a respeito, o estudo da a Bíblia. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é bom em todos os tempos. Pai, estamos a respirar não porque nós somos melhor do que outros que já morreram, mas sim é pelas providências do Senhor. Louvado o teu nome, Pai Santo, porque é chegado a hora de abrirmos a tua palavra. Glorifica os teus filhos para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Ora, muito bem, o Senhor nos dá esta oportunidade para que estudemos aquilo que diz a respeito à Bíblia Sagrada. E nós teremos um tema muito lindo, um tema muito chamativo, a veracidade da palavra de Deus. A vontade do Senhor não é simplesmente que nós criamos na Bíblia, mas sim no dono da Bíblia. E para tal, nós precisamos estudar, procurar saber, né? Afinal de contas, o que é a Bíblia e de onde vem o seu poder. Porque nós conseguimos ver, né, evidências claras que muita gente, por abraçar as verdades que contém na Bíblia, o Senhor transformou a sua vida. E nós entendemos que a palavra de Deus é verdadeira, ela é infalível, ela é eterna e ela é fiel. E nós vamos entender que, afinal de contas, é, tudo quanto está escrito na palavra de Deus se cumpriu, está a se cumprir e há de cumprir-se. E também nós vamos entender que muito antes do homem descobrir que a terra é redonda, uau, a Bíblia já havia dito. Desta forma, nós vamos lá ver algumas evidências claras, né? Que nós temos que mostra que a Bíblia foi inspirada. Quais são estas evidências? A princípio, nós estaremos abrindo o livro de Isaías, capítulo 13, o versículo 19 até o versículo 22. Uau! Eu gostaria que os meus queridos irmãos me acompanhassem na leitura. Diz a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 19 a 22, que Babilônia, o ornamento dos reis, a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus os transformou ou os transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe amará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avetruzes e os salteiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas o uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão.
Louvado seja Deus. Nós conseguimos perceber que, afinal de contas, o Senhor já havia profetizado que Babilônia seria como um deserto, né? Não, ninguém poderia habitar ali. E se nós pesquisar acerca da Babilônia até hoje, infelizmente, né, ela foi destruída e nunca mais será habitada. Olha só, é uma das evidências que mostra que a Bíblia é a palavra de Cristo, é profecias cumpridas. É, nós vamos entender que o que o Senhor fala, né, por intermédio da sua palavra, isto se cumpre. Algumas palavras proféticas foram cumpridas, outras estão a se cumprir e outras hão de cumprir-se, né? Nós veremos alguns pontos da veracidade da palavra de Deus. Nós compreendemos através do profeta Isaías, aqui em Isaías capítulo 13, que afinal de contas, muito antes que Babilônia seja destruída, o Senhor já havia profetizado há muito tempo. Há muito tempo. O que me deixa mais admirado é que a palavra do Senhor não falha. Nós vamos entender aqui em Isaías, abra só a tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 44, corre lá. Isaías, capítulo 40, né? 40. Nós vamos lá ver no versículo 22 que a, a, a Bíblia, né? Ela tem harmonia com a ciência. Ela tem harmonia com a ciência. A princípio, nós vimos, né, que, afinal de contas, uma das evidências que mostra que a Bíblia foi inspirada por Deus é a profecias cumprida. E se tu veres, né, um texto adicional em Isaías capítulo 44, no versículo, praticamente versículo no livro de Isaías, capítulo 40, está correto, nos versículos 22, nós vamos entender que muito antes que o homem descubra que a terra é redonda, a Bíblia já havia quê? Já havia dito. E nós vamos entender que a Bíblia tem harmonia com a ciência. Olha o que diz. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que, né, que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Olha só, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. E a ciência e a geografia nos diz que a terra é redonda. Nos diz que a terra é redonda. Muito antes, né, que a ciência, né, nos diga que a Terra é redonda, a Bíblia já havia quê? Já havia predita. Quer dizer que a palavra do Senhor, ela tem harmonia com a ciência. É outra evidência que nos mostra que a Bíblia foi inspirada por Deus. E outra evidência, nós vamos aqui perceber, né, que também a Bíblia, ela tem uma unidade coesiva, né? Ela tem unidade coesiva. Além deste capítulo de Isaías, capítulo 40, no versículo 22, que nos mostra que a Bíblia ela tem harmonia com a ciência, nós temos também alguns textos adicionais. Por exemplo, temos o texto de Deuteronômio, capítulo 23, o versículo 12 e 13. Temos o Deuteronômio, capítulo 23, né, versículo 12 e 13. Tem o Levítico, capítulo 11, o versículo 9 ao versículo 12, né, que nos diz que muito antes que o homem, né, ele diga que tem que haver os resíduos, né, os resíduos, tem que se cavar um buraco por ali, tem que se criar fossas, tudo isso, a Bíblia já predizia, né, muito antes que o homem diga que o menino tem que ser circuncidado no oitavo dia, né? A Bíblia já havia dito tudo isso. Muitas evidências que nós temos que a Bíblia se harmoniza com a ciência. E outra evidência também é a unidade coesiva.
Se nós vermos em Daniel, capítulo 7, abra a tua Bíblia em Daniel, corre lá. Em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 25, nós vamos aqui perceber, né, uma das profecias. Olha, tanto faz Daniel quanto faz Apocalipse, nós vamos descobrir que quem escreveu Daniel é o profeta Daniel, certo? E quem escreveu Apocalipse é o profeta João. E Daniel e João não se conheciam, não se conheciam. Eles viram em tempos diferentes. E nós vamos lá ver o que o profeta Daniel disse e o que o profeta João disse em Apocalipse são coisas semelhantes. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, versículo 25, diz assim: E proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Nós vamos lá ver que na Bíblia, como fala de um tempo, está se referir em um ano. Mais um tempo, 2 anos, né? Um tempo, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, que é equivalente a 3 anos e meio. Nós, ao decorrer com o nosso estudo, nós vamos perceber, né? Nós vamos perceber que um tempo equivalente a um ano. Mas, a princípio, nós, né, nós estamos aqui para descodificar isso. Não falte o próximo estudo, que já é na próxima terça-feira. Vamos lá ver com evidências bíblicas o quanto tudo, tanto quanto está a se dizer aqui. Agora, nós vamos ver, aqui está a dizer, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará mudar os tempos e as leis. E vamos ver que os santos lhe foram entregues em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E as mesmas palavras que o profeta João falou em Apocalipse. Por exemplo, se nós abrirmos o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, corre lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz. Fala acerca da besta, né? Olha o que diz. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Esses 42 meses, se nós fazermos umas contas, é equivalente a 3 anos e meio. Olha, nós vamos perceber que a Bíblia tem unidade coesiva, tá? Ela não se contradiz. O que um profeta fala, né, complementa o que o outro fala. Nós vamos entender que a palavra de Deus, né, a Bíblia no seu todo, ela contém 66 livros, é escrito por 40 autores, né? A maior dos quais nunca se conheceram, nunca se conheceram. E ela, em 3 continentes e em 3 idiomas, que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, que é hebraico, aramaico e também o grego. Nós vamos conseguir perceber que a Bíblia foi escrita durante um período de mais de 1500 anos. E a Bíblia tem um poder transformador, ela é perseverante. Desde aquele tempo de antiguidade que foi escrito a Bíblia, até hoje ela permanece. Tudo isso são evidências que mostram que a Bíblia foi inspirada pelo nosso Deus. Por exemplo, a preservação é um dos pontos. Se nós correr em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, olha o que diz a palavra do Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Corre lá. Olha o que diz. Né? Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Meus queridos irmãos, céus e terras podem passar, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. A, a palavra do Senhor, ela é perseverante. Ah? Ela é perseverante. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva,
e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente e para todo sempre, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus existe. A palavra de Deus existiu, existe e há de existir. Ela, ela não muda, ela é eterna, a palavra do nosso querido Pai. E nós vamos entender, meus queridos irmãos, que afinal de contas, a palavra de Deus, ela foi comunicada a Adão e Eva antes da queda, né? Quem o as comunicou é o próprio Cristo e transmitida e preservada verbalmente aos filhos e filhos dos filhos através das sucessivas gerações. Vemos só, a geração de Noé, a geração de Abraão, a geração de Moisés, agora está na nossa geração. Hum? As escrituras do Antigo Testamento, preste bem atenção, as escrituras do Antigo Testamento foram escritas em rolo de papel em hebraico e depois traduzida para o grego, e o Novo Testamento foi escrito também em grego, né? Nós vamos entender que ela dura para todo sempre. E outro ponto, o ponto sexto, que mostra que a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus, vidas transformadas. A princípio eu dizia que muitos, por abraçarem as verdades que contém na palavra de Deus, o Senhor transformou as suas vidas. Eu sou testemunho vivo da minha transformação. Por mim abraçar as verdades que contém a palavra do Senhor, louvado seja Deus, porque Ele transformou a minha vida. Vamos lá correr no que diz no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz a pena inspirada. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo o quê? Gerado. Sendo de novo nascido, né? Não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para todo sempre. Meus queridos irmãos, muitos por abraçar as verdades que a palavra do Senhor nos traz, as suas vidas foi transformada. Se nós corremos no livro de Provérbios, capítulo 23, aqui nos versículos 29 até o versículo 32, olha o que diz a palavra do Senhor. Permita que eu leia, por favor, em nome de Jesus. Abra Provérbios capítulo 23, a partir do versículo 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para quem os que se demoram, né? Para quem? É para os que se demoram em bebidas fortes. Hã? Para os que se demoram em bebidas que? Forte. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílio. Quer dizer que o Senhor nos aconselha para que nós não consumamos bebidas alcoólicas, né? Porque ao consumi-la, infelizmente, ela degrada o nosso ser mental, física e espiritual. E praticamente, muitos, por se demorarem em bebidas fortes, em coisas más, infelizmente, acabam, né? Acabam por terem uma vida degradada. Agora, o Senhor nos apresenta que muitos, por abraçar as verdades que contém na palavra do Senhor, o Pai transformou suas vidas. Prostitutas tornaram-se impuras. Mentirosos tornaram-se verdadeiros.
Ladrões deixaram das suas mãos práticas. Eu, Ernesto, fui um rapaz maldoso. Eu comecei a usar droga com 9 anos, né? Com o passamento físico do meu papá, quando meu pai faleceu. Então me encontrei com amigos maus que infelizmente me ensinaram a usar droga e depois fui aperfeiçoar aquele vício e repentinamente minha vida tornou-se desesperançosa, degradada, pisoteada. O inimigo estava sob minha autoridade, ele autorizava a minha vida. Mas o Senhor disse na sua palavra, né, isto é, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu abri o livro de João capítulo 17, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, pois a minha palavra, ou a tua palavra, é a verdade. E eu percebi que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Eu comecei a examinar a palavra do Senhor com espírito de oração. Meus queridos irmãos, tive o privilégio de ser transformado pela regeneração da palavra de Deus. Hoje em dia eu não consumo álcool, não uso droga. Felizmente eu sou feliz porque Cristo habita na minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele me libertou das artimanhas satânicas. Louvado seja Deus. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 119. Para terminarmos. Salmos, capítulo 119, né? O versículo 5. Olha o que diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Imagina comigo, estar a sair do teu local, né, da tua comunidade, para ir em outro estado. Só que o percurso desta viagem, a estrada está mal, está cheio de buracos, tem poste de luz, né? Está cheio de lombas. Mas você vem com a tua viatura. Só que o teu veículo não tem luz, não tem lâmpada, não tem farol. E você vem com uma alta velocidade. Minha pergunta é: o que seria de ti? Eu repito a pergunta. Você sai da tua comunidade ou do teu estado para outro estado. Só que no percurso da viagem, a estrada não tem condições. Não tem um bom pavimento. Está cheio de buracos, de lomba, tem poste de luz, tem muita coisa ali mal. E está escuro, né? É noite, está escuro. O teu veículo não tem farol, não tem lâmpada. E você vem com uma alta velocidade. O que seria da tua vida? Eu creio que a tua vida estaria em perigo, né? Tu cairias num dos buracos, ou baterias com a viatura no poste, ou tu poderias cair, a tua vida estaria em perigo. E se é possível fora, tu morrerias. Né? Será que esse texto está a dizer alguma coisa para ti? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Você consegue perceber que o tempo está a correr muito rápido? Consegue perceber que o tempo está a correr muito rápido? Você consegue perceber que este mundo é um mundo das trevas? É um mundo escuro? Você consegue perceber isso? Vou te fazer refletir um bocadinho. Imagina comigo. Quantos de nós, mesmo sabendo que as drogas, né, estão a levar muita gente nas desgraças, mesmo contemplando que o álcool está a destruir muita gente, mesmo vendo que prostituição, divórcios, né, está a causar muitos caos, mesmo assim nós queremos entrar no mesmo cenário. Quantos de nós estamos nessa condição? Só para tu perceberes que este mundo é um mundo escuro, que nós, mesmo tendo olho, não conseguimos enxergar. Quando nós estamos a contemplar, né? Os sinais que mostram a vinda de Jesus, mostrarem-se cada vez mais e mais, mesmo contemplando, mas não estamos a enxergar. Quanto de nós? É só para tu veres que este mundo está escuro. E este mundo está cheio de buracos. Quais são os buracos deste mundo? Prostituição, álcool, drogas, né? Roubos,
feitiçaria, bruxarias, candomblé, tudo isso são os buracos deste mundo. Agora, tu consegues me dizer se a Bíblia, né, é a única lâmpada que ilumina o nosso caminho, como é que a vida, né, da pessoa está, a vida de alguém que não lê Bíblia, como é que está? Está em perigo, ela está em perigo, porque a Bíblia é a única lâmpada que ilumina os seus pés, né? E é luz para o seu caminho. Depois de me descobrir isto, agora a palavra do Senhor começou a iluminar o meu caminho. Hoje em dia, louvado seja Deus, porque o Senhor me tem dado o privilégio de enxergar. Agora, há um erro que muitos cometem. Há um erro que muitos cometem. E este erro encontra-se no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 19. Permita que eu leia. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Vós errais por não conhecer as sagradas escrituras. Nós erramos por não conhecermos as sagradas escrituras. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, chegou o momento, o tempo de descobrirmos o tesouro escondido na palavra de Deus. Esse tesouro é Cristo, que é o maior e o melhor tesouro revelado em Sua palavra. É um grande privilégio que o Senhor nos concede. Se até agora estamos a respirar, esta mensagem chegou até a ti, é porque o Senhor quer que tu examine a Sagrada Escritura. Porque ao examinarmos ela, estaremos conhecendo o nosso querido Pai. Sabe, chegou o tempo de nós estudarmos a palavra de Deus. Não tem livro mais precioso do que a palavra de Deus. Nesta palavra de Deus, na Bíblia, encontra-se mais de 2.000 promessas e delas nenhuma falha. E tudo quanto o Senhor escreveu na sua palavra não falha. Nem ele será, nem eu, nem tu, nem seremos as primeiras pessoas que o Senhor falhar a nossa vida. Experimentemos examinar as Sagradas Escrituras e coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos diz e veremos que o Senhor transformará as nossas vidas. Se ainda tu não tiveste o privilégio de estudar a palavra do Senhor, eu te convido a passar a estudar e tu verás que o Senhor, ele poderá transformar a tua vida. Esta é a vontade de Deus para a nossa oração em nome de Jesus. Se é o teu desejo, a partir de agora, começar a estudar a palavra do Senhor, ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso bom querido Pai, Criador do universo, obrigado, Santo Deus, porque o Senhor fala com seres humanos, não simplesmente por meio da natureza, mas também por meio da Sua palavra. Nós convidamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a examinarmos as Sagradas Escrituras, porque estudando ela, nós estaremos te conhecendo. O Senhor disse: é a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por seres o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ó Pai, nós vivemos num mundo de trevas, onde a tua palavra é a única luz que pode iluminar o nosso caminho. Querido Pai, venha nos ajudar a estudarmos a tua palavra com espírito de oração, que entendamos de acordo com o teu querer e a tua boa vontade. Abençoe, Senhor Deus, o meu irmão que está a me ouvir. Abençoe minha irmã que está a me ouvir. Por favor, Rei da Glória, permita, Senhor Deus, que o Espírito Santo nos ajude cada vez mais nos despertando, que é momento de estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos com fé. Amém. Que Deus te abençoe.